Finalmente soltem fogos, soltem rojões, abram champanhe, porque Rodrigo Maia, depois de muita demora, muito lenga-lenga, um negócio arrastado, um negócio demorado, penoso, ele finalmente decidiu quem vai ser o seu candidato para disputar a presidência da Câmara dos Deputados. E o candidato vai ser Baleia Rossi, do MDB, também conhecido como Mamífero Rossi. Se você ficar curioso porque eu chamo Baleia Rossi de Mamífero Rossi, é porque nas eleições de 2004, longínquo 2004, em Ribeirão Preto, ele disputou, ele tinha lá 31, 32 anos. E havia um outro candidato chamado Fernando Chiarelli, que ficava se referindo ao Baleia Rossi como Mamífero Rossi, né? Chamava ele de candidato mamífero. O Chiarelli até depois, ele era suplente, assumiu aí por um período como deputado federal. E aí teve o Baleia Rossi reclamou para o juiz, e aí falou, não posso, porque ele está chamando de mamífero, todos nós somos mamífero. Eu vou colocar aqui o link de uma entrevista do Jorge Cajuru, que agora é senador, com o Fernando Chiarelli. Ele entrevistou o Chiarelli e você vai ver o Chiarelli chamando ele de mamífero, chamando o Baleia Rossi de mamífero. Mas quais são os impactos disso? Agora, Baleia Rossi é o candidato do Rodrigo Maia. Vai ganhar? Vai perder? Tudo isso, mas antes, clique no botão de gostei, vocês sabem, 250 likes em menos de uma hora, sempre a meta do canal. Será que bateremos 50 mil inscritos até o final do ano? É difícil, mas com o seu apoio nós poderemos chegar a essa marca. O que nós precisamos entender é o seguinte: Baleia Rossi estava disputando a preferência de Rodrigo Maia com Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Ribeiro era do PP. O PP é o partido do Arthur Lira, que até o momento é o candidato do Bolsonaro para disputar a presidência do Senado. Presidente da Câmara dos Deputados. Então ficaria um negócio meio estranho, PP contra PP. Beleza. Então saiu, o Arthur Lira acabou cedendo e o Baleia Rossi se colocou como o candidato do Rodrigo Maia. Há um acordo também da oposição, principalmente dos partidos de esquerda, de endossarem o Baleia Rossi. Mas, será que Baleia vai vencer? É mais ou menos complicado, é muito incerto isso. Mais ou menos complicado não existe, né? É incerto. Por que é incerto? Porque como o Rodrigo Maia demorou para lançar o candidato dele, ficou numa lenga-lenga danada, o Arthur Lira, que já estava na dianteira, já sabia, já estava com uma candidatura consolidada, foi negociando particularmente com cada parlamentar. Então você consegue negociar aqui, negociar ali, um cargo, uma comissão, um repasse, uma verba, particularmente com cada um dos deputados. A estratégia do Rodrigo Maia, por conta da falta de tempo, foi negociar diretamente com as lideranças. Então quando você negocia com a liderança, você tem uma decisão topo-base, ou seja, eu falo com a liderança e a liderança repassa a informação para o restante do partido. Aparentemente parece ser mais eficiente porque eu converso só com uma pessoa. Só que há um problema, porque Maia demorou tanto, os partidos de oposição demoraram também para tomarem as suas posições e fez com que alguns deputados já estivessem fechados com o Arthur Lira. Mesmo os partidos de oposição, como no caso o PSB, PT, o PDT e outros, dizendo que não, nós não vamos apoiar o candidato de Bolsonaro, algumas pessoas dentro desses partidos já estão fechadas com o Arthur Lira. E o Arthur Lira conta com a traição de alguns desses parlamentares, porque no caso a votação ela é uma votação fechada, nós não vamos saber em para qual candidato os deputados votaram. Tanto é que o PSB, que declarou apoio ao Rodrigo Maia, sofreu certos ataques de dentro do próprio partido. O prefeito eleito de Recife, o João Campos, disse que não tem nada decidido ainda. Aparentemente, ele está inclinado a votar no Arthur Lira, né? O próprio prefeito eleito de Maceió também, uma situação bem complicada para os partidos. Então nós não sabemos, né, como que vai ser a votação. Pode ser que haja traições, pode ser que o Maia vença, tudo ainda está muito incerto. O problema para o PT é que o Baleia Rossi, ele é filho do Wagner Rossi. Wagner Rossi foi ministro do governo Lula, ele foi ministro da Agricultura. O Baleia Rossi ele é muito ligado ao Michel Temer e votou favorável ao impeachment de Dilma. Então é uma situação complicada os deputados do PT votarem no Baleia Rossi. Então há um certo mal-estar. Na próxima semana eles vão sentar todos e vão conversar. Vamos ver se vamos ter mais algum tipo de acordo. Agora vamos para a parte que de fato interessa. Ao apoiar o Baleia Rossi, o Rodrigo Maia fecha mais ou menos aquela aliança que já estava sendo desenhada entre MDB, Democratas e PSDB. Algo que já foi costurado, algo que já estava sendo costurado com o apoio do MDB ao Bruno Covas na Prefeitura de São Paulo. Tá? O MDB retirou a sua candidatura e apoiou o Bruno Covas. Então essa parece ser uma aliança já construída pensando em 2022.
uma aliança entre democratas, entre PSDB e o próprio MDB. Tanto é que o Ciro Gomes, que tem um certo apoio por parte dos democratas, acredita e fala abertamente, né? Olha, é difícil os democratas me apoiar, porque eles já estão fechados com o PSDB. O vice-governador do estado de São Paulo é do Democratas, então é muito possível que em uma candidatura do João Dória, o Democratas feche com o Dória e também puxe o MDB a reboque. Só que essa aliança do Democratas com o PSDB e o MDB empurra para fora e para longe do bloco o PSD do Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab é hoje um político extremamente astuto e ele não gosta muito dessas alianças do PSDB com o Democratas. Ele não gosta disso. Quem revelou foi o próprio Márcio França em entrevista para a Folha de São Paulo na semana passada. Tanto é que o Gilberto Kassab e o PSD estão fechados com Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro. Mas isso não garante que em 2022 o PSD vá apoiar o Jair Bolsonaro, porque o próprio Kassab fala que eles são contra algumas medidas do Bolsonaro. Eles não embarcaram, o PSD não é um partido que apoia o Bolsonaro, é um partido de centro. Então perceba que essas movimentações nos bastidores da política são importantes para 2022. Com relação ao Baleia Rossi e ao Arthur Lira, em termos de agenda, eles não têm diferença nenhuma. Ambos defendem o neoliberalismo, ambos são favoráveis ao capitalismo financeiro e são contrários ao funcionário público. Eles não gostam, têm agendas completamente contra o funcionalismo público. A esquerda embarcou na candidatura do Baleia Rossi por uma questão de sobrevivência, porque vai sobrar aí um carguinho de uma comissão aqui, uma verba, um repasse, alguma coisa vai sobrar, é uma questão de sobrevivência da esquerda. E eu já fiz um vídeo comentando isso, falando qual seria o custo do Rodrigo Maia ao solicitar o apoio da esquerda. Isso é uma coisa que nós vamos saber ainda nas próximas semanas. Mas fica a grande pergunta, qual foi o custo do apoio da esquerda ao candidato de Rodrigo Maia, no caso, Mamífero Rossi? Deixa aqui a sua opinião. Você acha que Maia vencerá e colocará o seu sucessor? Ou Maia irá vergonhosamente fracassar na tentativa de forjar seu sucessor? Quero muito que você deixe aqui nos comentários e me siga também no Twitter, @profleoficial.